Se você quer aprender a fazer definição de responsável por tarefa no seu projeto de forma automática, fica comigo nessa aula que eu vou te ensinar passo a passo. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, eu vou deixar aqui embaixo o link de um formulário para você preencher ali as suas informações, mandar para mim a sua dúvida e vai ser um prazer poder te ajudar. Dentro do seu grupo de trabalho, você vai abrir na opção de Kanban, tá? Lembrando que a gente tem o Kanban e tem o planejador. O Kanban é o Kanban em comum para todas as pessoas dentro desse grupo de trabalho e tem o planejador, que é o seu planejador, é o seu Kanban particular, onde você pode criar as suas fases para organizar melhor ali a sua rotina, tá? Então você vai dentro do seu grupo de trabalho ou projeto, vem na opção de Kanban, vai escolher em qual fase você quer fazer essa definição, pode ter uma fase específica ou pode ser na primeira fase. Vai clicar lá em regras de automação, que é o ninjinha aqui do Bitrix, e ele vai abrir o construtor de automações, tá? A gente vai escolher a fase que eu quero, eu vou colocar aqui na fase em andamento. Clica no sinalzinho de adicionar, para ele adicionar aqui as automações, tá? Primeira dica aqui, ó, quando você clicar nessa telinha, ele vai estar misturando as automações com os gatilhos. Então a gente precisa filtrar aqui, ó, nessas duas barrinhas, que eu quero somente as regras de automação. Aí você pode procurar por aqui, clicando em cada um deles para encontrar o que você quer. Inclusive está aqui o que a gente vai utilizar. Ou você pode clicar aqui em cima na lupinha e pesquisar diretamente por responsável ou alterar responsável, tá? Ele está aqui dentro em para funcionário, alterar responsável, a gente vai dar um adicionar, ele já vai abrir a tela para passar as informações. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, eu vou até de baixo para cima para ficar mais fácil de compreender, tá? Essa mudança de responsável vai ficar visível no histórico em nome de quem? Então você pode definir desde um usuário específico ou definir um usuário como seja de sistema, né? Para decidir, para demonstrar ali no histórico que isso foi feito através de uma automação. Nesse caso ali eu vou colocar o Gabriel mesmo para ficar no meu nome. Quem que vai ser o novo responsável dessa tarefa? Ou seja, todos os cards ali de tarefa que entrarem nessa fase vai ser designado qual pessoa como responsável. Vou colocar o Gabriel também. E aqui eu acho que é o mais importante, tá? Só fazer essa alteração de responsável, você selecionaria lá a tarefa e alteraria o responsável sem nenhum tipo de problema, de forma bem simples, inclusive. Mas a ideia da automação é a gente aplicar isso quando você tem um volume muito grande de tarefas e o trabalho de alterar esses responsáveis é muito grande, né? Então a gente pode definir algumas rotinas aqui na automação e definir esses responsáveis de forma automática. Então você vai utilizar as condicionais. Clica aqui em adicionar condição, ele está mostrando que não tem nenhuma condicional ainda, vou clicar aqui no vazio para especificar o tipo de condicional que eu quero, tá? Aqui no ID, ele está passando todos os campos, né, que eu tenho disponíveis dentro das tarefas para utilizar como condicional. Eu vou utilizar o nome da tarefa como exemplo. Então, se o nome dessa tarefa, aqui ele está não vazio, eu posso trocar aqui, ó. Então, se o nome da tarefa for igual a X coisa, no nosso caso eu vou usar o contém, né? Se o nome da tarefa contém a palavra, por exemplo, reunião. Se ele contém a palavra reunião, quer dizer que essa regra vai funcionar e vai definir o Gabriel como responsável, tá? E você pode ir adicionando mais condicionais, ó. Clica ali em adicionar condicional, ele tem o e e tem o ou, tá? O e é quando eu quero que as duas regras sejam verdadeiras, ou seja, eu quero que o nome contenha reunião e o nome também contenha outra palavra, por exemplo. Então, beleza, ele vai entrar porque é verdadeiro, porque ele contém essas duas opções. Ou você pode usar a opção que é ou é de cima ou é de baixo. Ou ele contém o nome reunião, ou contém outra informação que você quer colocar aqui. E aí você pode adicionando diversas condicionais para definir esses responsáveis, tá? Feito isso aqui, tá simples assim, né? É bem tranquilo. Dá um salvar, a gente já tem essa primeira regra. Clica aqui, ó, no alterar responsável, nesse lapisinho, só para você definir um nome bem explícito do que está acontecendo aqui dentro dessa regra, para você não ter que abrir aqui toda vez e entender o que está acontecendo dentro dessa regra. Feito isso, você pode clicar aqui em ações, copiar, ele vai fazer uma cópia e agora você pode ir alterando e definindo outras condicionais e outras pessoas responsáveis, tá? Feito tudo isso, deixa eu salvar aqui, tá feito já a nossa automação, tá? Você vai ter lá uma tarefa, vou colocar aqui uma tarefa de teste. Como eu acabei pegando o mesmo usuário, eu vou alterar aqui esse responsável, vamos dar um editar. Eu estou com dois usuários aqui, vamos colocar esse usuário aqui, vou dar um salvar.
é o Gabriel que tá com a camisetinha preta ali, tá? Então ele tem que trocar, tem que ficar com o Gabriel da camisetinha branca quando a gente jogar para essa fase. Jogo aqui na fase em andamento. Se eu abrir, ele não é para ter alterado. Pode ver que não alterou. Por quê? Porque a gente definiu uma condicional, definimos uma regra que no título aqui, ó, no nome da tarefa, tinha que conter a palavra reunião, tá? Então vamos voltar ali aqui para a fase anterior e vamos mudar o nome dessa tarefa e vamos colocar ali, aqui dentro, ó, reunião. Ou seja, contém a palavra reunião ao longo de todo o título da minha tarefa, tá? Dou um salvar, dou um fechar. Agora sim, alterando aqui para essa fase, tanto que ele já alterou aqui fora, né? Se eu abrir ele aqui, a gente verifica que já colocou ali o Gabriel da camisetinha branca. Então isso aqui é bem legal, quando a gente tem muitas tarefas e tem que fazer essa designação aqui de responsável, né? Você consegue fazer isso de forma automática e já deixar teu projeto todo estruturado para que isso aqui não tenha que ser feito novamente de forma manual.